Olá, quarta no ar, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Então, hoje nós começamos mais outra semana, de atividades, a 25ª semana. Estamos aqui ainda em setembro, hoje é quinta-feira, dia 16 de setembro, e durante esse mês nós temos essa data muito importante que é o Dia da Árvore, dia 21 de setembro. Durante a semana nós falaremos bastante sobre isso, certo? Hoje é a aula 1, com língua portuguesa no livro e ciências impressa. Então, no livro de vocês nós temos um outro tipo de conto, que é o conto de artimanha. Conto de artimanha também chamado de conto de esperteza, mas não é esperteza no sentido de ser inteligente, que existe a esperteza, o esperto de ser inteligente. Mas aqui no sentido, essa artimanha, essa esperteza, é no sentido de enganar as pessoas, né? Então, como é um conto de enganar as pessoas, de artimanha, o conto se chama Panela Mágica, né? Aqui nessa parte é só para você pensar sobre a relação entre esse título, a Panela Mágica, e o personagem que vai fazer essas artimanhas, essas situações de esperteza, de ganhar vantagem em cima do outro, né? Conseguir passar a perna, como eles dizem, enganar mesmo, né? E o nosso personagem aqui principal, ó, é o Pedro Malazarte, já ouviu falar? Esse personagem é antiguíssimo nas histórias de contos de artimanha. Ele é um vigarista, né? O que é o vigarista? Aquela pessoa que gosta de levar vantagem, de enganar as pessoas. E tem muitas histórias famosas que ele conta, né? Aliás, que é contada sobre ele, e ele fazendo assim um jeito de ganhar algo em cima dos outros com mentiras, né? Então aí a Panela Mágica é uma dessas histórias que você vai ler, tá? Ela começa aqui na 76, a ele aí, e termina aqui na página 77, ok? Então aqui na página das atividades nós temos o estudo de texto, né? Essa parte do estudo de texto no início aí, você não precisa responder aqui não, tá? Essa parte aqui, ó. Aqui você não tem nem, tá vendo que nem tem linha de resposta, você não precisa responder aí não. É só para você pensar um pouco a respeito do texto, por exemplo, onde que se passa a maior parte da história? Quando você lê, você vai perceber que é uma história um pouco num tempo mais antigo, né? E se passa assim num lugar, né, no interior de algum estado, na parte de mato mesmo, né? De campo. E os personagens da história é o próprio Malazartes, né? O Pedro Malazartes e as pessoas que ele tenta enganar, certo? Quem é o personagem principal? Já deu na cara, né? Quem é? Já dá para ver na cara que é quem? Que tá óbvio, né? Que é o Pedro Malazartes, é esse o que faz as artimanhas, tenta enganar as pessoas com a situação da esperteza para esse lado aí, né? E quais são os personagens secundários, né? São aqueles que ele tenta enganar na história. Então aqui é só para você fazer uma revisãozinha de pensar a respeito disso. Aí você também tem nessa parte explicando um pouquinho sobre a palavra protagonista. Protagonistas são o quê? O personagem principal, né? Porque ele pode ser chamado também de protagonista. Então, quem é o nosso protagonista? O Pedro Malazartes, né? O enganador, o espertinho da história aí. A número 2, sim, aí a número 2 você vai responder escrevendo aí no livro. Releia alguns trechos da história, marque um X naqueles que são texto de narrador. Então, lembra quando a gente falou que tem os momentos no texto que tem o narrador falando, quem está contando a história, dá para perceber, não dá? E tem os momentos em que quem está falando é o próprio personagem dentro da história. Como é que se faz para separar, para eu perceber que é o narrador falando, quem está contando a história está falando ali, contando, e não o personagem, né? Então, você vai marcar um X aqui na parte dos quadradinhos, você vai marcar um X em toda vez que for o narrador falando, tá? Toda vez que for o narrador falando, você vai marcar um X, ok? Feito isso, você vai responder a número 3. O que eu tive que perceber, né? Que elemento eu tive que perceber, observar, para eliminar as alternativas incorretas? Ou seja, eu tinha que marcar só as falas do narrador, não é isso?
o que o narrador está contando. Eu não poderia marcar a fala do personagem. O que tem de importante na fala do personagem que dá para eu perceber que é fala do personagem? Lembra daquele sinalzinho, né? O travessão, né? O travessão, ele é um traço maiorzinho que vem antes da fala do personagem, já mostrando que é uma fala de personagem. A gente tem que colocar no texto, no começo da fala do personagem, tá? O que esse texto, esse elemento indica, né? Esse travessão indica? Acabamos de falar, né? Que a pessoa está falando, personagem, né? Aí tem uma explicaçãozinha sobre os contos de artimanhas, né? Que é uma tradição oral. Essa história do Pedro Malas Artes mesmo, eu disse para vocês, é bem antiga essas histórias. Tem várias versões, várias histórias com ele. E eram passadas assim em tradição oral, as pessoas iam contando um para o outro. Tanto é que tem vários tipos de histórias diferentes sobre ele, mas sempre com essa ideia da esperteza, da artimanha, sabe? Tentar enganar as pessoas. Aqui na número 4, você tem que reler esse trecho que está aqui, tá? Esse pedacinho que está aqui, ó, você vai reler e vai marcar o significado desta palavra que está destacada aqui, ó. Tá vendo que ela está mais escurinha? Ela está em negrito, a gente chama isso de negrito. Esta parte que está destacada, que está mais à amostra, né, chamando a atenção, você vai ter que marcar para mim aqui embaixo, né, um X no que ela significa, tá? No sentido dela, no sentido original do texto, né, do texto, certo? Quando fala ali em astúcia, né? 5. Como você viu, Malas Artes é um personagem muito esperto, né? Essa número 5 não é para você responder escrevendo, não. É só para você pensar. Por isso, vamos fazer juntos aqui. Em que consiste a esperteza do Malas Artes neste conto? Né? Quando fala aí da panela mágica, você imagina que ele deve ter feito uma história para enganar o povo, não foi? Então, consiste em enganar, né? A esperteza dele não é no lado de ser inteligente, que existe a esperteza de ser inteligente e a esperteza no sentido de querer enganar as pessoas. Em sua opinião, ele usou a esperteza de forma positiva ou negativa? O que você acha? Conversa aí com a família. Será que ele foi bacana, positivo, legal? Ou ele não foi nada legal nessa situação, foi negativo, no sentido que ele usou a esperteza dele? Certo? Aí aqui tem uma explicaçãozinha sobre os contos de artimanha. Ó, né? Os personagens procuram levar vantagem sobre outros personagens, valendo-se por isso da sua esperteza e da sua astúcia. Né? Leia a definição dada por um dicionário eletrônico, ou seja, de dicionário de celular, de aplicativo, de internet, né? Para a palavra artimanha. Né? Aí você tem a explicação. Artimanha, modo hábil de enganar alguém para conseguir alguma coisa. Tá vendo aí? Aí tem até um exemplo aí. Você vai ler esse significado e vai responder a letra A e a letra B. A qual situação do conto lido essa definição pode ser aplicada? Ou seja, que relação tem essa explicação do que é artimanha ao que aconteceu na história do Pedro Malas Artes, a panela mágica? Letra B. Malas Artes costumava levar vantagem sobre os outros. Explica para mim, o que é levar vantagem sobre os outros? O que é levar vantagem sobre outra pessoa? Aí você conversa aí com a família, pode até pesquisar, não tem problema, tá? E a última parte, que é a última folha dos exercícios, ele continua perguntando para você o que você acha que poderia acontecer com os tropeiros. Tropeiros eram os personagens que ele estava enganando lá na história, que são aqueles viajantes naquelas épocas que a gente não tinha outros meios de transporte, né? Eles viajavam vendendo coisas de cidade em cidade. Então, o que você acha que poderia acontecer se eles, né, os tropeiros, descobrissem o que o Pedro Malas Artes estava fazendo, né, para tentar enganar eles, antes de o Malas Artes ir embora? Porque na história ele vai embora antes deles descobrirem, né? O que você acha que os tropeiros iam fazer com ele? O que ia acontecer? 7. O título da história que você leu, A Panela Mágica. Aí você vai escrever, letra A. A panela era realmente mágica? Mesmo você não tendo lido ainda, já dá para imaginar que pela situação de ser um artimanho, uma esperteza, provavelmente, né? Aí você já sabe a resposta. Letra B. Com que objetivo Malas Artes atribuiu essa característica ao objeto? Ou seja, por que ele falou para os tropeiros que a panela era mágica?
que ele deu essa qualidade à panela aí que não existe, né? Letra C. Qual é a relação do título do texto com o fato dele ser um conto de artimanha? Se é um conto de artimanha, de levar vantagem sobre o outro, é um conto de esperteza no sentido de levar vantagem, né? Qual é a relação, o que tem a ver esse título, colocar um título, A Panela Mágica? Você pensa um pouquinho e aí coloca a sua opinião aí, ok? Aí essa parte aqui embaixo tem também mais umas explicações sobre os contos de artimanhas, né? Explicando que eles são histórias curtas, geralmente são histórias que não são longas, que elas vão apresentar um personagem principal, que no caso é o Pedro Malas Artes nessa daí, e que sempre tem uma esperteza, né, envolvida na situação, uma artimanha, um jeito de enganar alguém, certo? E se você quiser ouvir, ler, né, conhecer mais uma história sobre artimanhas, né, sobre esperteza em contos, você tem aqui no seu livro mesmo, na página 252, uma outra história nesse sentido aí, tá? Então, dá uma relida ali, se você já leu. Se não leu, vai ler primeiro o texto, porque eu só falei por cima, para você entender melhor tem que ler. E aí vai fazendo as atividades. Qualquer coisa é só voltar ao vídeo e escutar a explicação de novo, tá? E aqui na atividade de vocês impressa de ciências, nós vamos falar sobre a data comemorativa da semana, né? Que é sobre as árvores, né? Que acho que é terça-feira que vem, né? A gente tem aí o Dia da Árvore. Durante a semana a gente vai estar falando sobre isso. Você tem um texto para ler, chamado Testamento de uma Árvore. Você sabe o que é testamento, né? Quando a pessoa deixa escrito suas vontades para quem está aqui. Então, é o testamento de uma árvore. Então, ela já deve estar indo, né? No caso. E aí ela vai deixando algumas coisas importantes. Aí você vai ler. Aí eu deixei uma atividade para você, ó. A árvore do texto acima está se despedindo, né? Através do testamento. Isso faz com que pensemos sobre os vários problemas que as florestas enfrentam no planeta. Desmatamento, poluição, queimadas, descuidos, né? Pesquise uma espécie de árvore que esteja em perigo de extinção, ou seja, está em perigo de sumir do planeta, de deixar de existir, certo? Então você vai fazer isso, você vai pesquisar uma espécie de árvore que tem pouco já no planeta, que já está quase deixando de existir por conta desses problemas aí, como destruição, queimada, poluição, tá? Você vai escolher uma espécie que você pesquisou, que está em perigo de extinção, e vai falar sobre ela aqui. As principais informações que vocês descobriram, né? Vão colocar aqui. Como título, coloca o nome da árvore, né? E aí você escreva um pequeno texto com as informações mais importantes que você descobriu sobre esta árvore, essa espécie que está em extinção, ok? Então, por hoje é só. Até a próxima!